talvez você esteja desperdiçando os melhores anos da sua vida achando que você é feia e você nem percebe. Oi, amigas, como é que vocês estão? Eu tava pensando esses dias será que é normal que a gente passe a nossa juventude inteira achando que a gente não é boa o suficiente, que a gente tinha que ser mais perfeita, que a gente tinha que melhorar de alguma forma? E quando a gente fica mais velho, a gente vai continuar achando isso. E principalmente, ficar com essa raiva, esse ódio da nossa aparência, né? E falando muito específico de nós, mulheres, né? Porque eu vejo que isso não afeta os homens, ou se afeta é de uma maneira completamente diferente do que a nossa. Mas eu vejo que a gente deixa de viver muito a vida. Deixa de viver momentos importantes, viver coisas que a gente gostaria de estar vivendo simplesmente porque a gente está ocupado demais, preocupado com a nossa aparência. E óbvio que isso não é normal. E quanto mais eu olho as mulheres na minha volta, mais eu percebo que a gente é sim incentivada a não gostar do que a gente vê no espelho e a ficar nos sentindo mal com nós mesmas. Por motivos que, assim, nem importam. Tá? Não importam a maior parte dos motivos que ficam na nossa mente. Inclusive, esses dias eu tava conversando com algumas amigas que a gente passa muito tempo preocupada com a nossa aparência, preocupada com o nosso corpo, preocupada com o nosso rosto. E aí, quando a gente chegar nos nossos 60, 70 anos, a gente vai olhar pra trás e se arrepender tanto disso. Porque você vai olhar pra trás e pensar, eu desperdicei os melhores anos da minha vida me preocupando e me importando com pessoas que não faz a menor diferença na minha vida. Pensando provavelmente, nossa, como eu era besta, porque eu tava no meu auge e eu estava querendo me esconder. E se eu tivesse a chance de voltar no tempo, muito provavelmente eu iria aproveitar aquilo como nunca. Eu ia me entregar para aqueles momentos. E a gente mais vê pessoas jovens se sentindo feias e querendo se esconder e querendo esperar pelo momento que elas estivessem perfeitas, ao invés de aproveitar a vida delas. E infelizmente eu acredito que isso aconteça com todas nós, mulheres, tá? E assim, eu vejo mulheres belíssimas, desculpa, mulheres belíssimas, lindas, maravilhosas, que ficam se sentindo mal com elas mesmas. Pessoas que você iria pensar, não, essa pessoa não tem nenhum problema de autoestima. E ela tem. E ela tá se sentindo mal com ela mesma. E ela deixa de fazer coisas por causa do que os outros vão pensar. Ela deixa de fazer coisas porque ela acha que ela não tá sendo bem vista, bonita o suficiente nos olhos dos outros. Pessoas que, como eu falei, nem importam pra ela. E as pessoas, essas mulheres que eu vejo que são felizes, são exatamente as pessoas que entenderam que elas não precisam estar apegadas e preocupadas com a aparência delas, porque não é isso que define quem elas são. E é engraçado até porque eu tava comentando com essas amigas que hoje, com 25 anos, eu me sinto muito mais bonita do que quando eu tava com 18. E eu sei que com 25 anos eu estou super jovem. E eu fico muito feliz que eu tenha tido toda essa certeza, todos esses insights super nova. E não que eu fui ter lá com os meus 60, 70 anos. Porque tendo esses insights que eu vou compartilhar com vocês aqui, você pode aproveitar a tua vida no momento presente, sendo jovem. Você não tem que esperar a vida acontecer, você se arrepender, para daí entender o poder que você tem na mão, na tua juventude, da beleza que você tem na sua juventude. E claro que, mesmo quando você vai ficando mais velha, você continua sendo belíssima, tá bom? Mas eu vou separar um episódio só para falar sobre a nossa relação com o envelhecimento, né? A nossa relação de mulheres com o envelhecimento. Mas, de qualquer forma, não é porque dos 18 aos 25 anos eu fiquei mais bonita. Se bem que eu acho que eu fiquei mais bonita, particularmente. Mas não é exatamente por causa disso. Não é porque eu fiz alguma coisa. Não é porque meu corpo tá mais perfeito. Porque eu tô mais magra. Porque eu tô mais alguma coisa. Até porque eu acho que eu nem tô. Nem devo tá. Mas é porque com a maturidade do que eu entendi, nossa, mudou tudo, sabe? Trouxe uma leveza tão grande pra minha vida, uma felicidade, que eu me olho no espelho e eu fico feliz, simplesmente por estar ali, por estar bem, por estar viva. É a maturidade e a autoconfiança que muda
com o passar dos anos, que muda. E não só com o passar dos anos, porque você vai ver pessoas de 30, 40, 50 anos extremamente inseguras com elas. Não é uma questão de maturidade de anos que você ganha na tua vida. Não, é uma maturidade mental, uma maturidade emocional que você só vai desenvolver quando você entender essas coisas realmente. E quando a gente tá nova, teoricamente, a gente tá mais bonita, né? A gente tá no nosso auge, a gente tá no auge do colágeno, a gente não tem cabelo branco, o nosso corpo funciona muito bem. É do conhecimento não, é da crença popular que quando você é mais novo, você é mais bonito, você tá melhor, você tá no seu auge. Ao mesmo tempo que você tá nesse auge, a tua cobrança é tão grande quanto. Então a tua cobrança mental, que você quer ser perfeita, que você gostaria de estar com o rosto perfeito, com o corpo perfeito, com a mentalidade perfeita, com a vida perfeita, é muito grande. A gente se cobra em todos os momentos que a gente gostaria de estar de uma maneira completamente diferente do que nós somos hoje. A gente fica nessa cobrança de perfeição, e a gente vai perdendo momentos especiais, né? Você pode perder... Quantas vezes você perdeu algum momento especial porque você tava na dieta, porque você tava com medo de comer alguma coisa e ganhar peso e ficar mal com aquilo? Quantas vezes você deixou de ir na praia porque você tava se sentindo inchada, ou então não usou o biquíni que você queria usar porque, não, eu tô com uma celulite, porque minha barriga não tá chapada da maneira que deveria estar, que você não achou que poderia sair com alguém porque você achou que não, esse cara ou essa mulher é muito mais bonita do que eu, muito mais bonito do que eu, e você ficou se sentindo mal por causa disso. Quantas vezes você se olhou no espelho e não conseguiu se sentir bem com o que você estava vendo, que você ficou se colocando para baixo por causa do que outras pessoas poderiam pensar sobre você? Sim, porque no final das contas, toda essa cobrança interna, cobrança extrema que a gente tem com nós mesmas, é justamente porque a gente está pensando no que os outros vão pensar. A gente espera ser aceito, aprovado pelos outros, e spoiler, você não vai ser aceita, aprovada por ninguém, porque as pessoas simplesmente não estão satisfeitas com absolutamente nada. E o motivo disso tudo é essa cobrança intensa, incessante que a gente mantém com nós mesmas, na expectativa que isso nos torne mais perfeitas, mas na verdade isso só afasta a gente de estar vivendo a nossa vida com presença. E com o passar do tempo, mais eu comecei a reparar que quanto mais eu me preocupava com essa perfeição irrealista, utópica na minha vida, mais eu deixava de aproveitar os momentos da minha vida, mais eu ficava preocupada com o que ia acontecer. Porque e se eu comer um pouco a mais, que não tá na dieta? Sabe, umas coisas assim, pequenas e bestas, sabe? Até que eu pensei, cara, quando eu tiver, 100 anos, nem precisa ser 100 anos, pode ser 60, 70 anos, eu vou olhar pra trás e pensar como que eu era besta, e é saber que eu deixei os melhores dias da minha vida pra trás por causa de uma preocupação de estar perfeita pra pessoas que não importavam. E se você reparar bem, as pessoas, elas criticam tudo. Assim, elas querem criticar, elas vão criticar absolutamente tudo. Tá bom pra elas. As pessoas criticam o corpo da Manu City, o corpo da Yasmin Brunet, o corpo da Graciane Barbosa. Então, para as pessoas, nada tá perfeito. Nada tá bom o suficiente. Porque a perfeição não existe. Primeiro ponto, o gosto, das pessoas é uma coisa completamente específica. É uma coisa de cada um. Cada um tem um gosto. E muita gente fala, gosto não se discute. E é exatamente isso. Só que tem muita gente que se acha no poder de chegar e criticar os outros, né? O que é completamente nada a ver. E nenhum corpo, nenhum rosto vai agradar os outros. Ainda mais gente que quer criticar. Então você tem que se preocupar com você, em se sentir bem com você. Os outros vão julgar, vão falar de você da mesma forma. Então não é melhor que você se sinta bem com você, com as suas ações, e fazer o que você quer, ao invés de em algum momento da tua vida você perceber que você perdeu a tua vida por causa dos outros? Então não existe
perfeição, não existe corpo perfeito, não existe rosto perfeito. E tá tudo sempre se transformando, todos esses padrões de beleza estão sempre em transformação. Pega pra ver qual que era o padrão de beleza de corpos dos anos 60. E aí pra olhar nos anos 300. Assim, é uma mudança absurda, é sempre mudança constante. Nos últimos anos mesmo, nos últimos 20 anos, mudou tanto o padrão de corpo, que é uma coisa assim, bizarra. Quanto mais muda, mais você tenta alcançar esse padrão, mais você vai ficar infeliz com a tua própria vida. E eu não tô dizendo que você não tem que se desenvolver, que você não pode fazer alguma coisa por você, que você não pode fazer algum procedimento estético, que você não pode fazer dieta, você não pode ir na academia. Nada disso. Eu sou super a favor que você alcance a sua melhor versão, mas porque aquilo te faz bem, e não porque você tá tentando agradar as pessoas na sua volta, as pessoas que não estão nem pensando em você, porque eu sei que na nossa cabeça fica vindo, nossa, o que a pessoa da 5ª série vai achar de mim se ela me encontrar hoje? Não importa, não interessa. Essas pessoas, você não tem que agradar essas pessoas. Você não tem que agradar os outros na sua volta. O que o outro acha bonito. Não, você tem que achar bonito o que você está vendo no espelho. Então sim, eu sou super a favor de você se desenvolver, de você focar em você, de você focar nas melhores coisas pra você, porque você merece o melhor. Mas eu não sou a favor de você fazer essas mudanças e ficar pensando que você precisa ser perfeita por causa de pessoas que nem se importam com você. E eu não consigo pensar em nada mais triste do que viver uma vida pra agradar os outros. Me deixa triste, de verdade, pensar num futuro em que eu posso olhar pra trás e pensar, nossa, eu deixei de viver porque eu tava muito preocupada, eu me importava demais com os outros. Isso é uma coisa que me ajuda muito, na verdade, com a minha autoconfiança. Porque a vida é tão única, tua vida é tão única, você é tão única, tão singular nesse planeta, que você vai ficar dando poder pros outros decidirem como que você vai se sentir sobre você mesma. Vai ficar dando poder pra eles decidirem sobre o que você acha do que você vê no espelho, sabe? Tão triste pensar nisso, é tão triste pensar que a gente passa anos da nossa vida se preocupando com o que os outros vão achar, que a gente dá esse poder pros outros, o poder da tua vida, o poder de você se sentir bem com você mesma, o poder de você ter paz no teu dia a dia. Não, é muito triste pensar nisso, é uma maldade gigantesca que você tá cometendo com você mesma se você faz isso, juro, pense nisso, porque, assim, deveria ser um pecado deixar que os outros definam como você se sente com você mesma, como que você pensa sobre você mesma, como que você age na tua própria vida, porque os outros estão ali, estão só julgando. E pode ter certeza que se alguém perde o tempo dele ficando em você, na tua vida, em te criticar, em falar mal de você, em falar que você não tá bom, cara, a vida dessa pessoa é triste. Essa pessoa é muito, muito, muito infeliz, tá bom? Se as pessoas, elas só dão aquilo que elas têm dentro delas. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi homem feio, feio mesmo, acabar com a autoestima de mulher maravilhosa. E sabe por quê que a maior parte desses caras faz isso? Porque ele se sente mal com o que ele vê no espelho. E como isso é a única coisa que ele tem pra dar, é isso que ele entrega pra outra pessoa. Ele faz a outra pessoa se sentir mal com ela mesma. Ele faz a outra pessoa se sentir humilhada, mal com o corpo dela, mal com o rosto dela, porque ele não se sente bem. E se ele não se sente bem, ninguém mais pode se sentir bem na volta dele. Então, quanto antes você começa a reparar quantas dessas pessoas estão na tua volta, será que aquela pessoa tá te falando algo porque ela gosta de você ou porque ela é um cocô, se sente mal com ela mesma e é só isso que ela tem pra entregar pra você? Antes, você percebendo isso, antes você vai melhorar na tua própria vida, você vai focar mais na tua vida, você vai se sentir melhor, porque você vai entender que aquilo é sobre ela, não é sobre você. Porque uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa que tem sucesso, nunca vai perder o tempo dela focando em outra pessoa, deixando outra pessoa mal, diminuindo outra pessoa, por qualquer motivo que seja. Ela não faz isso. Pessoas que estão bem vão pegar na tua mão e fazer com que você se sinta melhor sobre você mesmo. Ela quer que você se sinta tão bem quanto ela e não pior do que ela. E é esse tipo de pessoa que você tem que ter na sua volta. É esse tipo de amizade que você tem que ter na sua volta. É esse tipo de conhecidos que você tem que ter na tua volta. Não, conhecidos a gente já não escolhe, né? Mas é esse tipo de pessoa que você tem que se relacionar na tua vida, sabe? De ter como namorado, como marido, enfim, você tem que ter essas pessoas que te impulsionam, que te puxam pra cima e não que vai ficar te diminuindo, que quer fazer com que você se sinta pior com você mesma, sabe? Não, você tem que ter pessoas que estão bem com elas mesmas, porque com certeza uma pessoa que tá bem com ela mesma, que tá feliz com a vida dela, vai fazer com que você se sinta bem em relação à tua própria vida. E foca aqui em mim. Você tá vivendo os melhores anos da tua vida, independente de quantos anos você tiver. Você tá vivendo o melhor momento da tua vida hoje. Então, se você quer mudar algo em você, quer se tornar a sua melhor versão, quer fazer algo por você, faça. Mas nunca deixe que os outros
façam você se sentir mal em relação a você mesma. Aproveita, saiba do teu valor, aproveita a vida, se sinta linda, se sinta maravilhosa, se sinta poderosa, foque em crescer, em florescer todas as áreas da sua vida, porque você merece, porque você é uma pessoa que tá aqui pra brilhar. E não porque você tem que ser perfeita para as outras pessoas te olharem, te admirarem, e aí você fica se diminuindo porque a outra pessoa não te achou perfeita. Não, você tá aqui para que você se sinta bem, para você aproveitar os momentos da vida com tudo que eles têm para oferecer para você, sabe? E não por você ficar procurando defeito pequeno em cada coisinha na tua vida e ficar se sentindo mal com você mesma. Faz o que você quiser fazer, porque os outros vão falar de qualquer jeito. Então é melhor você fazer as coisas se divertindo, fazendo o que você tem vontade, do que ficar perdendo teu tempo com o que os outros vão pensar ou falar de você. Porque eles vão falar se você fizer, se você não fizer também, eles vão falar. Então, aproveita, faz o que você quiser e aproveita da forma que você quiser aproveitar. E se você olhar um dia pra trás, que seja com orgulho de ter vivido tudo que você viveu e não com arrependimento de ter se escondido na busca pela perfeição. Então me diz, quantas vezes você deixou de viver porque estava com medo do que as outras pessoas iam pensar, do que o que as outras pessoas iriam falar? E o que você não vai mais deixar de viver por causa disso? Definitivamente, pra mim, foi não deixar que as outras pessoas definam como eu me sinto em relação a mim mesma e me sentir linda, maravilhosa, incrível e aproveitar cada momento da minha vida, porque eu mereço. Amigas, se esse episódio falou com você de alguma forma, me conta aqui nos comentários ou então encaminha para alguma amiga sua para que ela também se sinta maravilhosa na vida dela. E não deixa de se inscrever e de seguir o podcast, pra você não perder os próximos episódios. Vejo vocês semana que vem. Um beijo e até mais.